Muito bem, galera. Temos aqui um vídeo top, cara, graças ao José Boto. Quando a pessoa vai mal e faz um desserviço, a gente critica, né? Agora, quando a pessoa vai bem e faz um bom serviço, a gente tem que elogiar. Dessa vez, vou elogiar o Boto pelo que ele fez. Se não fosse ele, a CBF não teria tomado a atitude que tomou. A CBF, a partir de aqui, né, de agora, a partir da próxima rodada, ela vai divulgar aquela imagem 3D do impedimento, quando houver impedimento, e vai mostrar junto uma imagem da finalização, na hora que o jogador que vai passar a bola, toca na bola. Então eles vão mostrar as duas imagens. Então, galera, graças ao Boto, a CBF tomou essa atitude, né? Porque houve questionamentos. Cadê a lisura? Cadê a transparência? Queremos ver na hora que o jogador dá assistência, né? Se o jogador realmente está impedido ou não. Parabéns ao Boto, foi bem nessa. Que vídeo top temos aqui, tá? Sobre o VAR, sobre essa nova decisão aí da CBF. Deixa o like, se inscreva no canal, sejam todos bem-vindos e ative o sininho. As imagens aqui são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá, vídeo completo, hein? Aconteceu, o julgamento ele também pode ser influenciado por isso. Veremos nos próximos dias o que vai acontecer e se isso vai virar uma tendência. Vamos seguir o Sport Center e tem uma coisa, né? Ainda falando de Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Mundo, vai ter paralisação de Campeonato Brasileiro, vai voltar o Campeonato Brasileiro e a gente vai continuar falando de quê? Da arbitragem. Sim, vamos falar da arbitragem. Arbitragem. Bastou uma rodada, apenas uma rodada, e o impedimento semiautomático da CBF foi apresentado à roda viva de críticas do futebol brasileiro. Os gols anulados de Flamengo contra o São Paulo e Bahia contra o Corinthians foram alvos de insatisfação. Decisões por centímetros que impediram as vitórias dos mandantes. O Flamengo nem mesmo esperou mudança de protocolo do VAR, já se antecipou e tornou pública sua insatisfação com o que ocorreu na partida contra o São Paulo no fim de semana. O diretor de futebol, José Boto, se pronunciou. Nós não temos a certeza, nem sabemos, e não estou a duvidar que não seja, que aquela linha foi traçada na altura que o passe é feito, porque é esse que conta. E é isso que também a CBF e a Comissão de Arbitragem têm que esclarecer e dizer, meus amigos, está certo, está a ser traçado assim, falta-nos um software qualquer para mostrar isso, mas está a ser traçado assim. CBF se pronunciou por meio de uma nota e exaltou a primeira participação do impedimento semiautomático no Brasileiro. A entidade lembrou que o processo é todo automático. Entre 28 e 32 câmeras de celulares são espalhadas pelos estádios e processam imagens de alta definição, com 100 quadros por segundo. O último toque na bola, reclamação do Flamengo, é detectado por máquinas e validado por um humano. Daí vem o termo semiautomático. Você tem várias dúvidas realmente em relação ao semiautomático, que é o nosso do Brasileirão, diferente da Copa. Principalmente por quê? Porque o da Copa, ele tinha o chip na bola e o nosso não tem. E aí, para suprir a falta do chip, o que a nossa tecnologia faz? Coloca o dobro de câmeras. Nós temos de 28 a 32 câmeras nos 20 estádios com essa tecnologia. E quem acha, né, ali o frame da bola? É o software. Então, o software com as câmeras, com tudo isso, que vai determinar o ponto de contato diferente da bola, do chip. Lembra que na Copa a gente conseguiu ver o gráfico lá, que parece o eletro. Ó, tocou, não tocou, que também gerou polêmica. Sim. Que também... E assim, a gente também tem que falar que toda a tecnologia tem margem de erro. Para tentar amenizar a situação de dar mais transparência ao processo, a CBF vai passar a exibir também a imagem da detecção do último toque na bola. Na Premier League, por exemplo, isso não ocorre. Coisas do futebol brasileiro, um universo no qual até a tecnologia é questionada. Aqui é preciso ver para crer. Errado não tá, né, galera? A gente sabe que tem corrupção por todos os lados, né? Então, assim,
Errado, nós não estamos. Queremos transparência. Eu quero ver, cara. Não só do meu time, quero ver de todos, né? Se possível. Vamos lá, então, falar sobre isso. a arbitragem. É o que, André? Não, é exatamente isso. Aqui é preciso ver para quê mesmo. Subentende-se que está errado, até que se prove que está certo. A diferença enorme é essa. Na Premier League também não se mostra a origem do lance. E, assim, eu sei que você vai me perguntar, eu acho que a origem do lance precisa ser mostrada. Mas não como um elemento de comprovação para que não haja reclamação. Porque ou você crê... Cara, tem que ser mostrada porque tem que ser mostrada, cara. Não interessa, tem que mostrar e pronto. No sistema ou não. O impedimento semiautomático, ele é um avanço, ele é uma novidade, ele é uma melhoria. A tecnologia, ela só anda para frente. O grande problema é que as pessoas, muitas delas, se recusam a fazer o mesmo. E aqui no Brasil, a suspeição é geral. Então, muita gente precisa ver para não duvidar imediatamente da marcação, desde que ela não seja favorável ao seu time. Quando é favorável ao seu time, você não precisa ver mais nada. O problema... Vou falar o seguinte, onde há pessoas mal intencionadas, você tem que desconfiar. No mundo do futebol, você vai acreditar, velho? Não, né? Cara, existe muita coisa errada, muita raiva, muito ódio, muito clubismo, então tem que mostrar sim. Está no futebol brasileiro ou no impedimento semiautomático? O problema está em coisas muito maiores do que isso, é na sociedade brasileira, mas nós não vamos ficar fazendo aqui um tratado a respeito de tudo que se pode avançar, né, aqui no nosso país em termos de sociedade. O futebol é um espelho de tudo isso, isso sempre foi assim e sempre vai ser. Quando melhorarmos como sociedade, o nosso futebol vai ser um ambiente menos bélico, onde a rivalidade vai ser tratada de uma forma mais respeitosa, onde as arbitragens vão poder trabalhar em paz, onde jogadores e treinadores não vão entrar em campo também para pressionar aqueles que estão trabalhando para mediar o jogo, etc, etc, etc. Esse é um assunto muito antigo. Em relação o vídeo do Boto, nós vamos colocar o vídeo, vamos tratar desse assunto. Colocamos, isso me lembra o seguinte, o Boto é um dirigente e assim, muito à vontade para falar sobre isso aqui, que opina sobre a arbitragem nos jogos do time em que ele trabalha, que é o Flamengo, e nos outros também. Ele não se furta a falar sobre as arbitragens dos demais jogos, especialmente quando... A Leila Pereira toda hora fica citando o Flamengo, ela também faz isso, né? Outros dirigentes também fazem isso, né? Ficam citando nomes do Flamengo, né? Então, o que tem o Boto falar? O que tem eu falar de outro time? O que tem você falar de outro time? Não tem nada a ver, cara. Quem trabalha no meio do futebol tem que dar opinião e ponto final. Envolvem times que estão concorrendo com o Flamengo. Ele fez isso já algumas vezes e eu creio que ele vai continuar fazendo. Mas, embora eu concorde com um dos argumentos, que é vamos mostrar a origem do lance, é possível mostrar? É possível. Tem um custo? Tem. Vai aumentar o tempo da checagem. Porque é mais uma imagem que precisa ser encontrada e exibida. Mas, ok, vamos colocar. É importante. O impedimento, ele é medido na hora do passe. Se é possível colocar a imagem da origem do lance, eu acho que no futebol brasileiro nós temos que colocar. Não sei o que as pessoas pensam a respeito disso na Inglaterra, onde até agora também... Bateu no Boto e no final concordou com o Boto. Não se coloca. Mas eu acho que nós temos que colocar. O fato para mim não é esse. O fato é, no dia, vamos imaginar um futuro maravilhoso no futebol brasileiro em que não haverá mais erros de arbitragem. Acabou. Chegamos à perfeição. Né? A soma das habilidades dos árbitros e assistentes e com a tecnologia chegou a uma situação ideal que não há mais erro de arbitragem. Os dirigentes brasileiros, eles vão ficar para morrer. Os dirigentes brasileiros eles vão entrar em um processo de profunda confusão, porque eles não vão saber o que fazer. Não vão saber, infelizmente. Zupa, o problema é o futebol brasileiro. É claro, assim, se dá para ser mais claro, porque é o que pede o Boto ter mais clareza, ok. Mas o problema é o futebol brasileiro ou precisamos melhorar muito ainda, principalmente no impedimento semiautomático agora, no nosso VAR, em toda a tecnologia utilizada? Claro que o problema é o futebol brasileiro, embora o dirigente, no caso, nem brasileiro seja, mas é um dirigente português dentro do ecossistema
do futebol Como é que é? O que você falou aqui? Não, peraí, cara. Isso daí pegou mal? Como é que é? seja, mas é um dirigente português dentro o dirigente, no caso, nem brasileiro seja, mas é um dirigente português dentro do ecossistema do futebol brasileiro. Assim, chegou aqui é uma coisa impressionante. Não tem esse que não seja contaminado. Porque... Não que ele tenha sido contaminado, porque ele tem cara de a personalidade de ser bem essa mesmo. Porque assim, antes de existir o VAR, o VAR foi implementado no fim de 2018, depois da Copa do Mundo de 18, mas para a reta final da temporada. Antes disso, essa reclamação aconteceria por um impedimento marcado olho nu. Depois, esse tipo de reclamação aconteceria o impedimento marcado pelo VAR antigo, VAR manual. E agora ela acontece com o impedimento semiautomático. Então, por mais que eu também concorde de que é mais completo o serviço prestado com a origem do passe aliada à imagem dos telefones, né, a câmera dos telefones, quem diria, que capta o impedimento semiautomático, acho que não cabe reclamação dessa forma, né? A impressão que eu tenho é que todo mundo gosta do... Ai, cara, é canal de react, galera. Obrigado por entender. Tá, ele concorda, mas ele não entende por que o Boto reclamou. Pô, meu, me ajuda a te ajudar, né, cara? Por favor, né? Eles fazem questão de criticar, né, velho? Só que daí eles dão razão pro cara. Impedimento semiautomático, até que o seu time tenha um gol anulado pela ponta da chuteira no final de um jogo que seu time não ganhou. E isso já gera aquela sensação de que, opa, talvez a linha não... Ele falou, eu nem estou dizendo que a linha não foi traçada, mas esse tipo de comentário ele já gera a suspeição que o André falou, né? Já gera o tipo de desconfiança, tá aí o bico da chuteira do Lohan, do Wallace, né? Que estava adiantado. E em relação ao pênalti, que ele começa o vídeo falando, né? É curioso que ele abre o vídeo falando que me pediram para vir aqui falar de arbitragem. Interessante isso. Quem pediu, né? Foi o BAP, foi a comunicação do foi Flamengo. Minha avó. Quem foi a torcida? Quem foi que pediu? Não sabemos quem pediu pro BAP, pro Boto ir falar sobre a arbitragem, o que eu acho ruim, porque eu acho que o dirigente não tem que vir falar sobre a arbitragem. Existem outras formas de o Flamengo pode ir direto à CBF, conversar com a CBF e falar sobre a possibilidade de mostrar o lance na origem, a origem do passe, que eu concordo. Em relação ao pênalti, aí eu já discordo, porque é um lance sensível, é um lance claramente interpretativo. A bola pega na mão do Wendel, mas é um lance interpretativo. Se ele teve... São dois elementos que têm que ser analisados para a marcação ou não do toque de mão nesse tipo de lance na penalidade. Se o braço, se ele amplia a área corporal ou não, e se o jogador tem a intenção, se é um toque deliberado ou se é um toque não deliberado. E esse é um caso claramente interpretativo. Não é um caso claro, nem para pênalti, nem para não pênalti. Então, assim, não cabe... Mas, dito isso, foi pênalti, né? O cara ajeita a bola com o braço. Ele toca 2 vezes na bola com o braço. Foi pênalti. O dirigente vir lá e reclamar do lance como se fosse claramente o lance de pênalti, que pelo menos para mim não é. Então, de todo esse pacote do vídeo do Boto que a gente viu, eu concordo que é mais completo que a CBF disponibilize a origem do passe no lance do impedimento semiautomático. Mas eu não acho que configura esse tipo de vídeo que já gera um tipo de desconfiança por uma ferramenta que todo mundo queria, que todo mundo pedia. Sim. E que veio para ajudar. Assim como o VAR veio, e o VAR ajudou muito o futebol, não resolveu, mas ajudou muito o futebol contra o impedimento semiautomático é uma evolução desse serviço. E eu acho que todos nós envolvidos dentro dessa indústria temos que jogar a favor. Não ficar jogando pedrinha para gerar dúvida no primeiro lance que já, teoricamente, possa ter te prejudicado, embora, para mim, o impedimento Eu fico me perguntando se fosse a Leila, cara, que tivesse falado a mesma coisa que o Boto falou. Se a resposta seria a mesma. Se eles falariam desse jeito com a Leila. Será que falariam? Tenho minhas dúvidas. Sei não. Acho que não, viu? Se fosse mesma linha, né? E fica trazendo o torcedor também para cima. Lógico que sim. Você está jogando para a torcida sempre, você está tentando pressionar a arbitragem para um jogo depois. Embora pressionar o sistema semiautomático não dê muito resultado, né? Porque os iPhones eles não vão se sentir pressionados, né? Ninguém vai conseguir fazer isso. Mas hoje se fala tanto, sem a mínima preocupação com as repercussões, que duvidar da tecnologia é um argumento que as torcidas encampam.
As pessoas não falavam, não acredito nessas linhas aí. Claro. E aí se pedia, precisamos urgentemente do semiautomático. Bom, o semiautomático está aí. Uma rodada, já tem reclamação. E aí é fácil continuar reclamando. Precisamos do totalmente automático. E o próximo que vai ter... Não queremos a interferência humana, porque aí sim está a armação. E o próximo passo vai ser, vão disponibilizar a imagem do toque na bola e vão começar a questionar se aquele frame do toque da bola era o frame correto. Esse é o próximo passo. E aí vai colocar o chip na bola, vai colocar, mas será que o chip é sensível a esse ponto? Como na Copa do Mundo vimos vários o chip pegou o cabelo do jogador croata, mas não pegou o possível toque porque estava fora da altura. Vai ser sempre assim. Então o problema não é o impedimento semiautomático. Ele pode melhorar, tudo pode melhorar. Mas o problema, nesse caso, tá no nosso sistema. Não no sistema dos telefones que operam o semiautomático. É isso. Agora, nesse próximo corte, temos Mercado da Bola e informações do nosso Mengão. Vamos lá. Estamos de volta, Fã de Esportes. É hora de falar de Flamengo por aqui, falar de Mercado da Bola. Pedro Henrique Torres chega agora com mais informações. Pedro, temos que falar sobre chegadas e saídas. Bora lá informar ao Fã de Esportes. Boa tarde. Tudo bem, Natasha? Muito boa tarde. Um beijo para você, abraço Eugênio, um abraço para todos que nos acompanham neste Sport Center. Pois é, a janela está escancaradinha aí, né? Então, o Flamengo busca contratações, a principal delas o Thiago Almada, finalista da Copa do Mundo com a seleção argentina, embora nem tenha atuado ali, tenha ficado mais no banco de reservas na reta final argentina, mas um jogador muito badalado, assim, principalmente por conta do que fez aqui no Botafogo em 2024 também, teve ótima participação. Tem aquele aval generalizado do jogador para o Flamengo, do Atlético para o Flamengo, valor superior ali a 20 milhões de euros por 50% dos direitos do atleta. As partes estão conversando, mas quando cai naquele período de cláusulas e conversas e coloca tudo no papel, sempre demora mais um pouco mesmo. Então o Flamengo está conversando aí paulatinamente para ter o Almada o quanto antes, quem sabe ele ser liberado para já vir ao Rio de Janeiro e realizar exames médicos todos nesse sentido. Aí você disse, chegadas e saídas. O Flamengo ainda procura mais um ponta, também um atacante, enfim, um atacante que, para competir com Pedro, há muitos anos o Flamengo tenta isso e não consegue, né? Desde a saída do Gabigol. Então, o Flamengo está buscando alternativas nesse sentido. Sobre saídas, o Flamengo recebeu uma proposta pelo Léo Pereira, do Beşiktaş, da Turquia, 10 milhões de euros, não se empolgou e até os companheiros do GE confirmaram também, houve uma recusa do Flamengo por parte desse valor. É um zagueiro de 29 para 30 anos, consolidadíssimo na história rubro-negra, muito bem também, considerado um titular inquestionável do técnico Leonardo Jardim, de outros que já passaram também. Então o Flamengo, quem sabe, vai sentar para tentar estender o vínculo com o jogador, né, por mais um tempinho e dar uma valorização, ele que esteve no elenco brasileiro na última Copa do Mundo. De La Cruz, sobre De La Cruz, o Flamengo foi sinalizado ali que pode ter uma possibilidade do Peñarol oficializar uma oferta. O próprio presidente do Peñarol já declarou em rádio que vai fazer o possível e o impossível para contar com o jogador, que não tem muita participação no Flamengo, tem dificuldades físicas, ficar fora daqui, dali, é sempre muito poupado, questionado pela torcida por conta disso também. Mas o modelo do Peñarol parece que não interessa tanto assim aos torcedores rubro-negros, né? Porque aos torcedores e aos dirigentes rubro-negros, no caso, um empréstimo sem ônus, sem custos e também pagar ali cerca de 60% do salário do jogador, metade do salário do jogador. O Flamengo ainda ficaria com uma conta alta e deixaria o jogador ir embora por um ano. Essa é a ideia do Peñarol. Então, nesse sentido, parece que o Flamengo pode até conversar, mas para melhorar essa situação aí, já que o De La Cruz está tendo dificuldades para jogar por aqui. É esse o pacote rubro-negro, muitas especulações e tudo mais, mas esse dinheiro mais forte agora nesse momento por Thiago Almada, o Flamengo que tenta sempre se equilibrar, tenta e consegue se equilibrar financeiramente desde a virada do clube aí. O Flamengo sempre honra pelo menos o que está
previsto nos contratos, então não dá para duvidar muito quando o Flamengo vai à caça de um jogador, mas esse ano já gastou cerca de 50 milhões de euros ali com o Paquetá, se você concluir toda a operação em torno de taxas, etc., tem todo esse sentido. Só para te devolver, o Paquetá que deve estar na relação da equipe que vai enfrentar, da delegação que vai até Porto Alegre amanhã. Não viajou, infelizmente não viajou. E de fato vai enfrentar o Internacional, ele que estava com aquele probleminha muscular desde a Copa do Mundo, nem tirou férias, dias de descanso, voltou direto para o Ninho do Urubu para tentar ficar em forma o mais rápido possível. Pode ser uma boa nova aí, daqui a pouquinho vai ser confirmada essa lista de relacionados, porque a delegação viaja e o Carrascal volta também. Cumpriu os 2 jogos que ainda tinha de suspensão pós-Copa, aquela expulsão contra o Palmeiras, e pode ser mais uma alternativa para o meio de campo do Flamengo. Natasha. Tá certo, Pedro. Muito obrigada por todas as informações, um ótimo trabalho. Eugênio, eu sigo com você aqui para falar um pouquinho sobre esse mercado do Flamengo. O Pedro trouxe pra gente essa questão do Flamengo estar de olho aí em relação a uma situação de um centroavante. Ele fala sobre saída de Léo Pereira, que ainda não tem nada certo, porque, enfim, o Flamengo recusou proposta. Tem também essa esperança da chegada do Almada. E a questão do De La Cruz, que eu acho que é talvez a mais simples entre todas elas. Para você, toda essa movimentação do Flamengo, que ainda não tem nada concreto, nada fechado, é uma boa movimentação de mercado? A gente tem que esperar as se coisas... concretizar, é claro. As coisas se concretizarem, né? Mas se o Almada vier, é um reforço de muito peso. A gente já viu o que ele foi capaz de fazer no Botafogo. E ele chegando ao Flamengo, a questão é ele se encaixar com o Arrascaeta e servir como reposição ao Arrascaeta quando o Eixo não puder jogar. Ele é bem mais jovem, em algum momento o Arrascaeta vai cair de produção, vem de uma temporada 25 excelente, mas 26 aí já teve seus problemas de lesão também. É um jogador que continua sendo fundamental para o Flamengo, mas tendo o Almada ao lado dele ou no lugar dele em algum momento, para o futuro, é um reforço que ajuda demais. Tem muito talento, muita qualidade. Perder jogador, no caso o titular, que é o Léo Pereira, não é bom negócio. Mas o Flamengo, ou mal ou bem, tem o Léo Ortiz que está lesionado, vai voltar. O Vitão está jogando, vamos ver se ele consegue chegar num nível parecido com o Léo Pereira. Ainda tem o Danilo de reposição, dá para dar um jeito. E o De La Cruz é um jogador que raramente hoje atua pelo Flamengo, então não vai fazer muita falta, sinceramente. Acabou! Mas tem mais, hein? Peraí. Bem, temos aqui a provável escalação do Flamengo. Carrascal volta e vira opção contra o Inter. Paquetá segue fora. Infelizmente, né, cara? Lucas Paquetá só volta contra o Vitória, né? É dia 9, né? Dia 9 de agosto. O Flamengo joga amanhã, hoje, né? No caso, hoje, quarta-feira. E daí só joga dia 9 de agosto. Depois, contra o Vitória, né? Vitória da Bahia. Isso aí. Galera, ó, Léo Ortiz e De La Cruz também vão para o jogo. Boa notícia, né? Só que o De La Cruz vai mais daquele jeito, né? Bem, o jogo é hoje às 19h30, horário de Brasília, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Dito isso, galera, vamos aqui para a provável escalação com Rossi, Royal, Vitão e o Danilo, hein? O Danilo joga vôlei? Por que o Danilo não joga, cara? Falo para vocês, cara. A gente vai pegando uma birrinha do técnico aqui, outra ali. Daqui a pouco explode, né? Provável time: Rossi, Royal, Vitão, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Samuel Lino, Carrascal, Bruno Henrique, Pedro, Varela e Arrascaeta podem entrar também no time, tá? Eu só não entendo essa insistência com o Vitão agora que o Léo Ortiz vai voltar e também o Danilo estando ali à disposição. Não entendo isso. Essa teimosia, cara. Todo treinador é teimoso, né, galera? Aos relacionados, ó, Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Ortiz, Léo Pereira, Lohan, Pedro, Rossi,
Samuel Lino, Saul, Vitão e Wallace Ian. Então, os relacionados. Quero pedir aqui o seu like, a sua inscrição no canal. Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras.